Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso online e gratuito de técnica de vendas para farmácia e drogarias. Então na aula passada nós falamos aí sobre a abordagem, hoje nós vamos falar sobre a sondagem. Para mim, tá? É a fase mais importante de um processo de vendas. Se você não assistiu a aula de abordagem, escreve a palavra eu aí nos comentários que eu vou te passar mais informações de como você vai assistir o curso todo completo gratuitamente. Então, a sondagem, né? O cliente chegou, você já fez a abordagem e aí você vai fazer a sondagem. O que é a sondagem? É você descobrir qual é o problema do cliente, né? Como é que você vai vender um produto se você não sabe qual é o problema dele. Às vezes ele veio buscar um produto e você na sondagem você descobre que o problema dele é outro, né? Vamos dar um exemplo aí de uma tosse, lembrando que tem uma legislação, tá, para você vender medicamentos isentos de prescrição médica, né? Tem que ver se a sua função permite que você consiga indicar, vender esses medicamentos sem receita. Então eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Então a tosse, ela pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse com catarro, né, que muitos chamam de tosse produtiva, pode ser uma tosse alérgica. Então às vezes ele vem buscar um xarope para tosse, ou às vezes ele vem até buscar aí um corticoide, já aconteceu isso, antigamente vinha buscar até um antibiótico e agora não pode mais, né, mas já acontecia antigamente de vir buscar um antibiótico e depois fazendo a sondagem você descobre que ele está com uma tosse alérgica, por exemplo, né? Então, você precisa fazer as perguntas para você ir tentando descobrir o problema desse cliente. Normalmente a tosse alérgica, ela é mais à noite, tá? A tosse seca, ela é mais durante todo o dia. E a tosse com o peito cheio, né, ela sai catarro, tá? Então você precisa fazer essas perguntas, se o nariz está escorrendo também, tá? Na dúvida, eu gosto muito dos xaropes que são antialérgico, antitussígeno e expectorante. Já aconteceu muitas vezes de eu estar com uma tosse seca, por exemplo, e tomar, né, o xarope que eu gosto, que tem o antialérgico, tem o expectorante e tem o antitussígeno, e ele começar a soltar um catarro. E aí, ou seja, era uma tosse seca, aparentemente, e depois que eu tomei o xarope, né, que além dos outros componentes tinha um expectorante, ele começou a soltar, talvez esse catarro estava grudado, tá? Qual que é o problema? Às vezes a pessoa vem buscar um xarope para tosse seca, talvez um dopropizina, né? E aí ela tá com esse catarro grudado, ela para de tossir, porque o dopropizina ele inibe a tosse, mas não limpa o catarro, e aí esse catarro aumenta e pode, né, contaminar de bactéria e às vezes virar uma pneumonia. Então eu tenho muito medo aí do xarope para tosse seca. Então na dúvida eu já prefiro esse xarope aí que tem os três, né, o desclorfeniramina, pseudoefedrina, hidropropizina. Vou falar dois aqui bem conhecidos, não estou ganhando nada dos laboratórios, mas é só para vocês identificar quais são, que é o Spectamin da Legrand e o EMS expectorante de hoje, né? Antigamente ele tinha uma outra fórmula e agora a fórmula de hoje é igual à fórmula do Spectamin da Legrand. Outro caso, né? Às vezes o cliente está lá com uma tosse seca, só que normalmente é mais à noite, às vezes o nariz também está escorrendo e ele vai tomar aí um dropropizina. O que acontece? Às vezes nem vai melhorar, às vezes até vai melhorar, mas vai ficar aquela briga, melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta. Se ele toma, né, um xarope que tem um antialérgico junto para essa tosse alérgica, vai melhorar muito mais rápido, tá? Mas como é que você vai descobrir isso? Fazendo a sondagem, né? E aí, se caso, né, ele falar que tá com o peito cheio, pode ser um expectorante, um ambroxol, um carbocisteína, mas mesmo assim ainda eu prefiro as duas, tá? Isso falando de um cliente que veio buscar na farmácia, falando de que ele não passou no médico, ele não tem uma receita, que senão vai a receita que o médico passou. Se eu achar que tem alguma coisa de errado, eu vou vender o medicamento e pedir para ele, né, consultar algum outro médico para pedir uma segunda opinião, tá? Nós não podemos interferir no tratamento, tem uma legislação que fala somente sobre isso, e eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso, tá? Mas nós precisamos fazer essa sondagem. Um outro exemplo, o cliente vem comprar dipirona. E aí você pergunta o que ele tem. Ah, tem febre. A febre, tá? Ela indica que está acontecendo alguma coisa de errado no nosso corpo. Então eu não posso ir lá só tomar um remédio para febre e esquecer o resto, né? Ou seja,
tudo bem, tá aqui o dipirona, né? Porém, você precisa voltar no médico para ver o porquê que está causando essa febre, né? Se às vezes está com uma diarreia, se às vezes está com tosse. Então, a gente precisa fazer essa sondagem para a gente poder ajudar o cliente. No caso aí do dipirona, de um remédio para febre, né? Você fazer algumas perguntas para você identificar, que às vezes pode até ser alguma coisa relacionada aí a tosse, peito cheio, só que aí já tem que tomar muito cuidado, porque se você indica um medicamento, né, que é OTC, às vezes dentro da legislação, dependendo da função você possa estar indicando, às vezes ele não vai no médico e às vezes precisava de um antibiótico, que às vezes já estava virando uma pneumonia, e aí vai dar BO para você, tá? Então sempre medicamento para febre, se você detectar que às vezes a febre está vindo, né, junto com uma tosse, ou está vindo junto com uma diarreia, ou está vindo com alguma outra dor, é interessante, né? Ou mesmo que não tenha dor, febre, é interessante você vender o medicamento, mas pedir para o cliente passar no médico também. Você não vai vender nada mais, você só vai vender o dipirona ou o paracetamol que você já ia vender. Você não vai ganhar mais dinheiro com isso, mas você vai ganhar o cliente, porque às vezes ele vai chegar lá no médico e o médico vai falar: ainda bem que você veio aqui, porque o seu problema não é só uma febre. Por trás dessa febre tem um outro problema que precisa ser resolvido. E aí o cliente vai, né, começar a confiar mais em você. Isso são 2 exemplos, tá, de sondagem, mas tem N exemplos na área de cosmetologia também, na área de perfumaria, né? Muitos produtos que as pessoas vêm comprar e às vezes ela está comprando um produto errado, às vezes ela está achando que tem um problema e tem outro problema. Então por isso que a gente precisa sempre estar estudando sobre perfumaria, sobre cosmetologia, sobre medicamentos, né? Perfumaria e cosmetologia também, você vai ver que você pode ajudar muito quando você tem mais noção, né? Coloração de cabelo, né? Então às vezes a pessoa vem comprar uma cor de tinta e às vezes pelo tom do cabelo dela você vê que não vai chegar no tom que ela quer, ou às vezes precisa descolorir primeiro e a pessoa não sabe. Ah, mas muita gente sabe. Mas se a gente entender um pouquinho que seja, só da gente falar sobre o assunto com o cliente já começa a confiar em você. E isso tudo faz parte da sondagem. Então, se você gostou desse vídeo aí, curte para que o YouTube mande mais vídeo parecido com esse para você, sobre técnicas de venda de farmácia e drogaria, sobre medicamentos, sobre farmácias. Se inscreve no nosso canal para que o YouTube mande mais vídeos nossos para você. E se você quer fazer o nosso curso completo de técnica de venda para balconista de farmácia, né, de técnica de venda para drogaria, escreve a palavra "eu" aí nos comentários, que eu vou te explicar, vou te mandar mais detalhes como que você pode estar fazendo o nosso curso online, gratuito, de técnica de farmácia, inteiramente gratuito. E se ficou alguma dúvida, né, comenta aí que eu respondo e também posso estar gravando vídeo, tá bom? Até a próxima aula aí.